supor quanto que você deveria estar tendo de frutos com este imóvel e exigir, como nosso sócio não voluntário, nosso sócio imposto, né? Como pela nossa falta de agir, né? Nós estamos causando então um prejuízo para o nosso sócio. Seria isto? Vamos então examinar, né, o famoso CIB, então Cadastro Imobiliário Brasileiro. Vamos falar sobre a diferença dos cadastros que já existem, o que é a matrícula, o que é o cadastro, o que são os números aqueles que a prefeitura utiliza. Vamos ver como é que isso vai se comunicar agora e de que maneira isso vai acabar impactando os negócios imobiliários de forma muito, muito importante. Primeiro, nós vamos organizar essas informações. Eu organizei um roteiro aqui para nos ajudar a compreender o que é a plataforma, o que é o cadastro, qual o circuito de informações vai alimentar isso, para depois a gente poder fazer uma análise de impacto e, por fim, fazer uma crítica ao contexto e de que maneira vai ser muito importante os proprietários de imóveis se prepararem, porque a tempestade está chegando. Vamos com bom humor, né? Então, olhem só, pessoal. Então, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, que é o CIB, né? Ele, em princípio, é importante que se diga, ele não cria tributo, ele não altera também o direito real e ele não substitui a matrícula imobiliária. Tá? Então, de plano, eu queria dizer isso para vocês. Mas ele reorganiza uma diferença informacional daquilo que o Estado tem de informações sobre os imóveis e os pagadores de impostos, né, ou os titulares dos imóveis. Então, essa reorganização, né, isoladamente, ela vai redesenhar, né, a lógica por trás do fato gerador do ITBI, do ganho de capital, da tributação do aluguel, da fiscalização dos novíssimos IBS e CBS, né? E o cálculo de risco é evidente, né, no nosso planejamento patrimonial. Tá? Então, a janela de 2026 é onde isso está se construindo, né? Ou se perdendo, né? Se a gente não adotar algumas posições defensivas. Então, aqui abre um ponto, uma janela, uma porta, uma oportunidade, né, para que os advogados possam colaborar com os clientes, com os investidores, com os proprietários de imóveis, né, para que eles não sejam pegos de surpresa, né, com toda essa reorganização que está em pleno andamento. Tá? Então, raciocinem comigo aqui, pessoal. Vamos nos fazer alguns questionamentos, né? Quantos de nós sabemos qual é o número da matrícula do imóvel onde a gente mora? E quantos de nós sabe o número da inscrição imobiliária do IPTU? Tá? Todo ano que eu quero pagar IPTU, os cadastros exigem que a gente coloque no sistema esse número. Tenho que correr atrás para ver onde é que está, onde é que tem esse... né? A gente não tem isso presente. E o NIRF, né? Que se o imóvel for rural, por exemplo, né? Esse número. Pois bem, a partir de 2027 vai existir mais um número para a gente controlar. E esse sim é o que vai importar para o fisco federal. Esse é o número que vai importar para o fisco federal. Ele é o CIB. Então, o CIB ele não vai criar imposto, mas ele vai redesenhar o jogo,
E é essa confusão entre criar e redesenhar que é o propósito do nosso encontro de hoje, tá? Então, vamos pensar aqui num caso simulado, né? Num caso concreto simulado, tá? Imagina o seguinte, uma família, ela vende um apartamento, a matrícula no cartório, né, registra 78 metros quadrados esse apartamento. O carnê do IPTU diz que ele tem 82 metros quadrados. A medição na obra mostra que ele está com 95 metros quadrados, né, porque fechou uma varanda lá há 12 anos sem ter feito a averbação. Pois bem, hoje ninguém cruza esses três dados, né? A partir de 2027, o sistema vai cruzar sozinho esses três dados. Entenderam o tamanho do buraco? Pois é isso que a gente vai enfrentar, então, a partir de agora, na aula e na vida, tá? Então, vamos lá, vamos delimitar o que é cada um dos cadastros, né? Então, temos o CIB, a matrícula e o IPTU, que são os mais, o básico, tá? A propriedade imobiliária no Brasil, ela é uma rede de cadastros, não é um cadastro só. Então, cada um tem uma natureza jurídica diferente e uma finalidade própria, né, que confunde. Então, quando a gente confunde, né, esses sistemas, essas redes, né, a gente confunde tudo. Então, pensem no seguinte, né, nós vamos ter na matrícula, cuja base normativa é a Lei dos Registros Públicos, ela vai ter uma natureza privada e registral. Tá? E essa matrícula, esse número de matrícula, ele tem uma função que é constituir, modificar e provar a propriedade. É para isso que serve a matrícula. Ela constitui, modifica e prova a propriedade. O efeito dela é erga omnes, ou seja, é para todos, né? Ele é de publicizar. Tá? E é aqui, então, que reside a nossa comprovação da propriedade. É lá na matrícula, isso não vai se alterar. Já a inscrição imobiliária municipal, tá? A fundamentação dela está no Código Tributário Nacional, no artigo 33. A natureza dela é pública e fiscal, mas fiscal local. É de fiscalização local. Qual que é a função dela? O lançamento do IPTU e do ITBI, né? Ela é a base, então, para os municípios. Qual que é o objetivo? Então, qual que é o efeito? O efeito, ele é tributário municipal, né? Então, é para isso a inscrição imobiliária municipal. O NIF faz esse mesmo efeito, só que em âmbito rural, né? Então, ele também vai ter uma característica, uma natureza pública, fiscal e também fundiária federal, porque isso é de interesse, né, da ocupação fundiária, que é um interesse do Estado brasileiro. Então, o ITR, né, o cadastro fundiário do INCRA, então isso tudo vai ter um efeito tributário federal e fundiário, ou seja, de compreensão da ocupação fundiária. E aí surge o CIB, né, que é o Cadastro Imobiliário Brasileiro, né? Então, o CIB surge pela Lei Complementar 214, de 2025, no artigo 59, né, os três principais artigos, então, que a gente vai tratar é o 59, o 265 e 268. Ele tem uma natureza pública informacional federal. Aqui está o ponto. A natureza dele é pública informacional federal, né, de abrangência nacional, ou seja, uma informação nacional. Qual que é a função e o efeito dele? Ele é um identificador, único nacional, integrado ao SINTER, sem efeito dominial, né,
que vai servir de chave de cruzamento para o IBS e o CBS. Então, o grande lance é o Estado, o governo, ficar sabendo de tudo, coligar essas redes de informações em um espaço único e apontar para os titulares dos imóveis onde é que o governo está perdendo dinheiro contigo porque tu não regularizou A, B ou C situação, né? Lembrando então do fechamento da varanda lá, que foi feito há 12 anos atrás, né? Perdão. Então, pessoal, né? A chave central, então, que eu queria que vocês tivessem bem presente no nosso encontro de hoje, é que o CIB, ele é informacional. Ele não cria propriedade, ele não substitui matrícula, ele não tributa por conta própria, mas ele é a chave de identificação. Ele é como se fosse um CPF do imóvel para a pessoa física ou como se fosse um CNPJ para a pessoa jurídica, né? Este é o sentido dele, tá? Ele é informacional e vincula, então, as informações daquele imóvel, né, para ter um controle nacional de todos os imóveis do país. Então, entendendo, né, onde é que nós estamos chegando. O que diz lá no artigo 59, então, da Lei Complementar 214? Ele diz o seguinte: as pessoas físicas e jurídicas e as entidades sem personalidade jurídica sujeitas ao IBS e à CBS são obrigadas a registrar-se em cadastro com identificação única. Parágrafo 1º. Para efeitos do disposto no caput desse artigo, consideram-se os seguintes cadastros administrados pela Receita Federal do Brasil. Inciso 3. De imóveis rurais e urbanos, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, CIB. Então, o CIB, ele não substitui ninguém. Tudo que existe fica, mas ele conversa com todos. E é essa conversa que muda todo o jogo. Certo? Então, vamos lá. Vamos entender aqui essa arquitetura sistêmica, né, que envolve o CIB, o SINTER e o SERP. Tá? O meu objetivo aqui, então, é que a gente compreenda essa engenharia, né, composta por essas três peças, né, para que a gente consiga compreender melhor aquilo que muitas vezes nessas matérias jornalísticas que têm tratado desse tema tem feito uma grande confusão. Então, vamos entender bem para a gente poder depois poder compreender melhor o jogo. Então, o que seria o SINTER, né? O SINTER, ele seria o repositório de informações, tá? Ele é um ambiente de dados. Ele foi criado pelo decreto 8.764 em 2016, ou seja, quase 10 anos antes da reforma tributária, o que significa que a infraestrutura ela já existia, mas a reforma ela veio para dar uso fiscal oficial para este ambiente que estava sendo desenvolvido, tá? Então, prestem atenção como as coisas vão se... né? Os tentáculos do Leviatã estão se entendendo melhor. Essa é a ideia. Então, esse é o SINTER. Né? Então, está lá no decreto escrito assim: o SINTER tem por finalidade promover a integração em um único ambiente virtual dos dados jurídicos produzidos pelos serviços de registros públicos e dos dados fiscais, cadastrais e geoespaciais dos imóveis urbanos e rurais. Então, este é o SINTER, o sistema. O SERP, segundo, então, dos três, tá? Segundo, o SERP, ele é o canal. Como assim o canal, Rafael? Ele é o sistema eletrônico dos registros públicos que foi instituído pela Lei 14.382, de 22, e regulamentado pelo CNJ, que digitalizou os cartórios. Registro de imóveis, registro civil, títulos, documentos, pessoas
jurídicas. Então, é o que faz a informação fluir do cartório para o sistema federal. Então, nesse sentido, o SERP, ele é o trajeto, ele é o canal, ele é a ponte de comunicação. É por meio deste canal que o Leviatã vai ficar sabendo de tudo sobre todos. E o CIB, então, terceiro, e o CIB, o que vem a ser o CIB? Bom, o CIB é o identificador, né? O CIB é o indivíduo, é a unidade imobiliária, é o imóvel. Então, o CIB ele é o identificador do imóvel, né? Ele é o CPF do imóvel. Ele está dentro do Sinter e ele foi instituído pela Lei Complementar 214 e regulamentado pela Instrução Normativa da Receita Federal, né, 2.275, de 25, e pela Portaria da Receita Federal 561, de 2005. Então, sinteticamente é o seguinte, pessoal. O Sinter armazena, o SERP transmite e o CIB identifica o imóvel, conecta todas essas informações, então viabiliza que se saia de um conjunto de informações desorganizado e segregado para um ambiente, uma arquitetura que permite você sair dessa ampla gama de informações e chegar no indivíduo. O rei está nu. O rei está nu. Tá? Quem alimenta? Quem vai alimentar todo esse monte de informações? Os cartórios, as prefeituras, elas vão ter o dever legal de alimentar esse sistema e os canais vão ficar, então, lotados e o sistema vai ficar muito bem armazenado com todos esses detalhes sobre os imóveis. Então, o proprietário, ele não precisa fazer nada para ser identificado. O sistema vai agir sozinho sobre os imóveis e sobre os proprietários. Tá? Esse é o ponto, digamos assim, político-prático desta situação, né, deste novo ambiente organizacional. Este é o ponto central político-prático, no sentido de que estaremos, aqueles que possuem imóveis no Brasil, expostos com todos os detalhes daqueles nuances que a gente sempre deixou para depois para organizar os nossos imóveis, regularizar, estaremos expostos perante o Estado e ele vai poder fazer o que quiser. Não está, reitero, não estamos diante da criação de nada, estamos diante da exigência de tudo. Né? Então, aquilo que em outros tempos era quase que irrelevante, né? Era totalmente irrelevante, como uma regularização, quem é o dono disso, onde, como, qual é o tamanho hoje em dia que está a tua área, o teu apartamento, tu fechou uma sacada, coisas que nunca foram tão relevantes, né, a ser considerados, vai ficar exposto, vai ficar mais facilitado, né, para o governo fazer e encaminhar qualquer tipo de exigência de regularização e, por via de consequência, né, é óbvio que esse é o objetivo final, incrementar, aumentar a cobrança tributária. Né? É óbvio que é isso. Mas tu disse que não está aumentando o tributo, nem criando tributo novo. Sim, claro que não. Mas, quando eu tenho mais informação sobre você, né, mais chance eu tenho de fazer uma cobrança. Imagina que eu fiz, vou dar um exemplo bem grotesco, né, gente? Imagina que eu fiz uma festa no meu condomínio e participaram dessa festa 150 vizinhos e cada vizinho colaborou, né, com R$100 para essa festa e isso tudo circulou por meio de Pix na minha conta bancária. Né? Outros tempos, como não tinha nenhum tipo de informação circulando,
Isso passa batido, ninguém fica sabendo e está tudo certo, não preciso prestar contas disso. Agora, a partir do momento que o sistema se organiza para ficar dessa maneira, né, uma comunicação tão precisa, possivelmente eu venha a ser chamado para explicar que valor é esse que entrou na tua conta, que não teve nota fiscal emitida, que não teve nenhuma informação sobre ela e foi um valor significativo acima dos teus rendimentos. Pois bem, viram como um ato, uma prática, uma coisa simples do dia a dia, que antes não tinha nenhum tipo de informação sendo levada para o governo, para o Estado, e agora, a partir desse momento que chega no governo do Estado, eu vou ter que prestar contas sobre isso, me justificar, explicar, né, por sob pena de sofrer uma autuação, uma multa, etc. e tal. É um exemplo que eu estou dando só para vocês entenderem que as informações vão chegar no objetivo, que é aumentar a arrecadação tributária, mas não que as informações por si só, elas estejam gerando algo novo. Sempre foi assim, sempre existiu essa situação consolidada de que se o governo soubesse, né, do ajuste que eu fiz lá no meu fechamento de sacada, ele poderia me cobrar regularizações e aumentar a cobrança, por exemplo, do IPTU. Sempre foi assim. Só que agora isso fica exposto. Entenderam? Este momento, né, a pessoa fica exposta. Por isso que a gente brinca, né? O rei está nu. Então, vamos lá. Tá? Então, a função fiscal, né, do CIB na reforma tributária. Por que o CIB importa, né, para a tributação? Não por si próprio, mas ele importa como uma chave de cruzamento das bases. Né? Então, isso é o coração do que a gente está falando, né, no nosso encontro de hoje. Né? Claro que a âncora normativa, ela está lá na Lei Complementar 214, porque ela organiza o regime do CIB, né, basicamente, assim, os 3 principais artigos, né? Vale a pena, de repente, a gente ler o 265, mas os 3 principais, digamos assim, que são as âncoras normativas, é o 265, 266 e o 267. Né? Então, o 265 diz assim, ó, os bens imóveis urbanos e rurais, que trata essa seção, deverão ser inscritos no CIB, integrantes do SINTER, que eu já expliquei antes. O CIB é o inventário dos bens imóveis urbanos e rurais, constituído com dados enviados pelos cadastros de origem, que deverão atender aos critérios de atribuição do Código de Inscrição do CIB. Parágrafo 2º. O CIB deverá constar obrigatoriamente de todos os documentos relativos à obra de construção civil expedidos pelo município. Compreenderam? Eles querem saber. E aí, aquela tua casinha de 200 metros agora tem 250? Como é que tá isso aí, meu? E aí, sócio? Por que tu não me falou antes? Né? E o 266 e o 267, eles vão estabelecer esses prazos, né? E as adequações do sistema, tá? Então, as capitais, né, e o Distrito Federal, eles têm um prazo até 31 de dezembro de 2026. Os outros municípios, né, vão ter tributação, e os outros municípios também, né, em 2026, e com tributação plena a partir de 2027. Tá? E o 267, ele vai prever a futura certidão negativa de débito para o imóvel, né, que vai ser uma peça que vai impactar, então, diretamente o tráfego jurídico imobiliário, né, de compra e venda, financiamento, garantia. Então, essa certidão negativa, né, de débito para o imóvel, uma vez que o sistema cruze dados, identifique irregularidades, possivelmente, tá, isso vai impactar na expedição dessa certidão e quando ela passar a existir nas operações, certamente o adquirente, a instituição financeira, eles vão exigir de nós a certidão, né, imobiliária negativa correspondente então ao CIB do imóvel. E a partir desse momento está todo mundo trancado. Ou regulariza,
paga as contas ou não vai poder mais usar o imóvel, né, regularmente em transações. Então veja como está tudo, o cerco está definitivamente fechando. Tá? Valor de referência, pessoal, é um outro ponto aqui crucial para nós. Tá? É aqui que o conceito, né, do CIB ganha uma tração tributária mais prática. Então, a Lei 214, no artigo 256, autoriza a apuração administrativa do valor de referência. Então, diz assim, ó, as administrações tributárias poderão apurar o valor de referência do imóvel na forma do regulamento por meio de metodologia específica para estimar o valor de mercado dos bens imóveis. Então, quem vai dizer quanto vale o teu imóvel é o governo, por meio da metodologia que ele eleger. Considerando preços de mercado imobiliário, informações das administrações tributárias e serviços notariais e registrais e características do imóvel, localização, tipologia, destinação, padrão e área de construção. Alguém aqui mais poliana vai chegar e me dizer o seguinte, né? Pode chegar e me dizer o seguinte, olha, mas então, Rafael, está tudo certo, né? Porque é com base nas informações verdadeiras e reais. Gente, a vida real é algo... a vida prática, a vida verdadeira, assim, de quem não está vivendo na prática as coisas, né? Parece tudo muito razoável. Eu vou dizer para vocês que esses tempos eu fiz um encaminhamento, né, de uma transação imobiliária, de uma regularização do imóvel que estava há anos no nome da construtora e ainda não tinha sido transferido. Pois bem, este imóvel estava com valor, né, atual de mercado de aproximadamente R$1 milhão, mas a pessoa tinha pago R$300 mil há muitos anos atrás. Hoje ele vale R$1 milhão. Quando foi feito, então, buscado o ITBI, né, para transferência, é óbvio que o município jogou o preço lá para cima e queria ainda fazer uma cobrança dupla, porque ele entendia que teve uma cessão e que ele podia ganhar sobre a cessão. Transtorno, mandado de segurança, resolvemos com o município, tudo certo. Aí, chegamos no registro de imóveis, perfeito. O registro de imóveis mandou os emolumentos. Valor dos emolumentos do registro de imóveis. O registrador, ele arbitrou por conta própria, desconsiderando, inclusive, o arbitramento do município, né, que tinha sido superado. Em 3,5 milhões, um imóvel que foi comprado por 300 mil, que valorizou para 1 milhão depois de muitos anos, ele resolveu que o imóvel valia 3,5 milhões para fins de aplicação dos seus emolumentos. Então, vejam, gente, que loucura que nós estamos vivendo, prestes a viver, que é a conexão dessas informações. Muitas pessoas, por pressa, por necessidade, às vezes desconsideram essas questões e não lutam por isso. Não impugnam, vão lá e pagam os emolumentos e azar, primeiro prejuízo ao menor. Só que imagina isso indo para a base do CIB. Agora não dá mais para tu passar batido por esse tipo de problema, porque o imóvel ele vai ficar com informações de município 1 milhão, registrador 3,5 milhões, a compra foi lá por 300. Será que isso aqui conectado não vai impactar em algum dever tributário, em um ganho de capital? Vocês entendem como isso vai ganhando, vai escalando o nosso problema? Pois é. Então, o valor de referência, ele vai ser divulgado anualmente no Sinter e usado como parâmetro mínimo de base de cálculo em diversas operações imobiliárias, né? O que antes era, né, de uma certa forma disperso nessas
redes, que nem eu falei para vocês, né? Preço do anúncio, aí o preço que foi feito de verdade na escritura, o preço que considerava para o IPTU, passa a ser uma informação consolidada num único lugar, numa única base de dados e oficial. Tá? Então, as implicações práticas, né, sobre essas divergências entre preço declarado e o valor de referência, automaticamente vai acender um alerta. Tá? E o pagador de impostos, hoje, ele ainda pode discutir caso a caso. Em 2027, né, ele vai discutir contra um número público com uma ideia de oficialidade. Já pensaram nisso? Olha só o peso, né, que o Estado está trazendo para a informação sua própria. Ele está criando um ambiente em que a sua informação passa a ter um aspecto de oficialidade e que vai gerar um impacto. Como será que os juízes vão ver isso? Será que eles vão se dar conta que essas bases são complexas e confusas? Ou vai valer a oficialidade, o arbítrio, aquilo que for arbitrado, né, pelo Estado? Então, vejam que isso é bem complicado, tá? Em termos de tributação imobiliária, né, eu acho que a gente pode resumir aqui em 4 pontos para pensar, tá? Que não vai dar muito tempo da gente falar sobre tudo, né? Mas que afeta bastante, então, né, os interesses nossos aqui. Então, primeiro, IBS, CBS sobre operações imobiliárias, inclusive a locação, né? Porque o aluguel hoje em dia ele é fato gerador de IBS, CBS, com aqueles redutores, né, de 70% sobre locações e 50% nas outras operações imobiliárias, né? Tem algumas isenções que vão para aluguéis de até R$600 por mês. A gente não sabe onde é que existe esse aluguel, né? Mas, segundo a lei, existe. Então, vamos isentar até R$600 por mês. É outro mundo, né? Eles vivem em outro planeta. Segundo, regimes especiais de transição até 2029. Então, para as incorporações, parcelamento do solo, né? Tem alguns regimes especiais com alíquotas reduzidas, incorporação sob RET, né? Que é aquele regime especial. Então, tudo bem, o CBS vai ser de 2,08 no comum, né, e 0,53 quando tiver algum interesse social. E sobre a receita mensal, né, e tem a questão também do parcelamento do solo, que recolhe o CBS de 13,65 sobre a receita bruta, tá? Que vai proibir o aproveitamento de crédito e o uso dos redutores. Então, essas questões são decisões estratégicas que quem está no mercado vai ter que levar em consideração, né, junto com a sua contabilidade, junto com o seu planejamento. Tá? Então, para a incorporação, compreender essa modelagem agora em 2026 vai ser essencial. Tá? Cruzamento da DIMOB com o Sinter e com o imposto de renda da pessoa física. Ó, essa é a peça aqui, ela muda o jogo, tá, da fiscalização. Então, o Sinter, ele consolida o cadastro, o DIMOB reporta as locações administradas pelas imobiliárias e o imposto de renda da pessoa física declara o rendimento. Imagina, esses 3 juntos, eles vão bater na mesma base, automatizada. Qualquer omissão, né, ela deixa de ser estatisticamente possível. Né? Então, é o fim, por exemplo, da tolerância, né, que existia sobre uma omissão de receita de aluguel. Tá? Então, mas eu tinha um aluguelzinho, nunca declarei isso aí. Acabou. Né? O Airbnb já foi enquadrado ano passado. Quem tem Airbnb recebeu as cartinhas cobrando os últimos 5 anos. Né, de falta de comunicação, pois isso vai se estender para todo mundo. Acabou agora o aluguel, né, omitido, não importa se é pouquinho ou não, acabou. E quarto lugar, o valor de referência ele vai acabar pressionando o ITBI, né, e o ganho de capital, sem alterar nada nas regras. Não precisa alterar nada nas regras. Ainda assim, vai haver uma pressão sobre o ITBI e o ganho de capital. Por quê?
porque essas bases podem sugerir uma oportunidade para o governo, para o Estado, de aumentar a base de cobrança, né? Então, não, esse imóvel aqui não vale mais 300, agora pode estar valendo entre 1 milhão e 3 milhões. Como será que isso vai ser gerido? Como é que a metodologia vai ser aplicada, né? Então, a regra ela permanece, né? A base de cálculo do DBI é o valor real da transação declarada pelo contribuinte, que tem presunção de veracidade, de acordo lá com o tema 1103 que a gente estudou em aulas anteriores. Né? Mas o município, então, ele continua não podendo arbitrar unilateralmente um valor de referência diferente do declarado, nem vincular o ITBI ao IPTU. Isso aí, nós entendemos que isso está razoavelmente consolidado. Né? Se o município desconfiar do preço, ele tem que instaurar um processo administrativo próprio. Também isso aí está bem consolidado. Tá? Né? Para, então, essa base de cálculo ser discutida. Qual que é o risco prático, então, que o CIB introduz, né, sem alterar essas regras? É deslocar o ponto de partida da disputa. Esse é o problema. Por quê? Porque agora o município vai pegar e vai dizer, ele pode instaurar esse processo administrativo baseado no CIB. Ele não precisa produzir nada. Entenderam? É muito mais fácil agora para o município ele chegar e dizer assim, que maravilha, o CIB pegou informações do registro de imóveis, pegou informações de PTU, e agora o CIB diz que o imóvel esse que o Rafael está tentando negociar, que o CIB diz que ele vale 2 milhões. Então abre um processo administrativo e diz, ele vale 2 milhões, produz uma documentação e junta o CIB. E aí, meus amigos, né, o trabalho que já era difícil para o pagador de imposto demonstrar que aquilo não era o correto, fica redobrado. Tá? Então, imagina quando a gente tiver um valor de referência divulgado pelo Sinter, é claro que o Fisco Municipal e a Receita Federal, eles passam a ter um insumo automático para desconfiar. Então, a regra jurídica ela segue a mesma, mas o gatilho do questionamento ele vai ficar sistêmico. Né? Então, em vez de ser pontual, às vezes eles erram, não, agora é sistêmico. Então, tem uma inversão silenciosa e é aqui que mora, né, o cerne da nossa necessidade de avaliação da situação. Tá? Então, imagina o seguinte, tá? Vamos imaginar um caso prático lá para discussão. A pessoa física, ela aluga 13 imóveis em nome próprio, declara aluguéis de 4.500 por mês para cada um. Então, ela tem uma receita de 13.500 mensal ao todo. Em 2027, os 3 vão ter CIB, tá? Os contratos vão passar pelo Sinter, via cartório e imobiliária. Então, o Admob são as imobiliárias, então as imobiliárias também estão no circuito. A Admob vai confirmar como essa pessoa física deve se preparar agora em 2026. O que ela tem que fazer? Quais são os possíveis caminhos? Será que ela vai ter que fazer revisão dos contratos? Formalização de um comodato gratuito? Imagina se ela tem familiares que moram num desses imóveis, né, e não estão pagando nada. Tá? Será que ela vai ter que fazer uma holding patrimonial? Um planejamento sucessório? Né? Quer dizer, não tem uma resposta única, né? Cada caminho vai trazer um risco fiscal residual diferente. Esse é o ponto, né, que a gente está pensando, né, parando para refletir. Né? Será que não é mais barato a gente agir agora, né, do que ficar aguardando para se defender, né, e tomar uma postura reativa só em 2027? Será que as pessoas não estão fazendo isso? É complicado, tá? Assim, para termos, assim, em termos de vigilância patrimonial, o que eu diria para vocês? A gente tem bons argumentos, a gente tem um material muito bom para a defesa das pessoas, né? Eu vou sintetizar aqui para vocês em 5 itens, mas só para vocês refletirem. Mas vejam como essas questões vão surgir agora com força total, né?
Então, assim, ó, primeiro item, então, de tese de defesa, né, para esse valor de referência, que acaba, juridicamente, ele tem uma presunção relativa, mas no mundo dos fatos, ele vai operar com uma pressão muito forte. O governo vai usar isso como uma inversão de ônus da prova, tá? Eles vão tratar o sistema integrado como sendo a verdade. Podem ter certeza disso, é um fato, né? Embora que o certo é que o valor de referência seja uma presunção relativa, tá? Esse é o certo. Então, vamos fazer aqui, ó, 5 pilares para a gente pensar sobre futuras defesas, né? Então, a natureza do valor de referência tem que ser compreendido que ele é estimativo, né? Uma estimativa administrativa baseada numa metodologia. Não é uma apuração individualizada dos imóveis, em concreto, ou seja, tá? Ela não tem conhecimento pleno sobre tudo. Ele é uma presunção, né? E as presunções relativas, elas podem afrontar a capacidade de contribuição, a capacidade de pagamento do pagador de impostos. 2, né, capacidade de contribuição. A capacidade contributiva, que está prevista é tema de Constituição Federal, né, artigo 145, parágrafo 1º. Então, o tributo ele vai ter que incidir sobre uma manifestação efetiva de riqueza. Tributar acima do preço real da operação é tributar uma capacidade contributiva fictícia, de faz de conta. Isso é um segundo argumento importante para a gente parar para pensar em favor, né, do pagador de imposto, do proprietário de imóveis. Terceiro, a proibição do confisco. Tá? Então, assim, ó, será que esse valor de referência considera ou ignora condições concretas? Eu respondo, ignora. Ele ignora condições concretas, né? Será que esse imóvel está ocupado por um terceiro? Será que ele não tem ônus reais? Será que ele não foi deteriorado? Será que ele não tem uma liquidez nula? Ou seja, um imóvel que não vende, não tem liquidez, né? Então, essa base de cálculo que não leva em consideração os detalhes do imóvel em si, ela vai ter característica confiscatória, porque ela vai jogar lá para cima um preço do imóvel que não é real. Tá? Em quarto lugar, devido ao processo legal, não está regulamentado uma impugnação. Olha só, mas isso tem que existir. Tem que existir, é da natureza do direito, né? Embora haja um vácuo regulatório, esse vácuo ele não pode ser interpretado contra o pagador de imposto. Ele é um princípio elementar de direito constitucional e direito tributário. Tem que haver um ambiente de impugnação do valor de referência. E, em quinto lugar, temos a jurisprudência, né, do STJ, acho que o tema 1113, ele é bem sólido, para demonstrar que o que vale é o negócio real que foi feito. Ele é a vida prática real. Eu vendi por... vale 800, mas eu vendi por 600. Meu amigo, então significa que o mercado está pagando 600. Não adianta ficar na ilusão, né? Que nem a pessoa aquela que tem o Fusca rosa e anuncia por 200 mil reais. Mas ninguém vai pagar. Não, mas para mim ele vale 200. Não é assim que funciona, né? Então o fisco ele tem essa característica fantasiosa. Tá? O certo, no meu ponto de vista, é que não é o pagador de imposto que tem que provar o preço, é o fisco que tem que provar a divergência entre o que está lá no valor referencial e o que ele efetivamente vendeu. Se está no valor referencial 2 milhões, mas ele vendeu por 1, não tem o que fazer. Né? Não tem como a gente inverter esse ônus e supor que todo mundo é picareta. Mas ele recebeu 1 por fora. Prova, então. Né? Prova. Porque hoje, com a recessão que nós estamos, os negócios imobiliários estão sendo feitos por valores menores do que aqueles anunciados. Ponto. É um fato. Né? Então, o valor de referência ele não vai poder alterar essa lógica, que são a lógica dos negócios. Penso eu. Respeito quem pensa diferente.
E um ângulo institucional, pessoal, que eu queria trazer para vocês, que é bem complexo, tá? Bem complexo, que é o seguinte, tá? A questão da vigilância patrimonial versus a proteção dos dados, né? Então, o governo está lançando uma vigilância patrimonial. É um ambiente de vigilância patrimonial. Mas de onde fica a privacidade? E a LGPD? Né? Temos aqui, sim, um conflito de normas. Tá? E é um fato. E isso, sob o ponto de vista institucional, sob o ponto de vista do direito constitucional, né, me parece que está ficando a descoberto. Tá? Qual que é a opinião de vocês? Vão escrevendo aí que eu vou falar agora, né, sobre 3 pontos de provocação aqui, tá? Então, assim, ó, o CIB, ele é maior que o tributo. Ele é uma infraestrutura informacional do Estado sobre o patrimônio privado. Ele é muito mais do que tributação, tá? Então, assim, ó, vamos absorver aqui, né, 3 grandes pontos de vista. Então, do ponto de vista do Estado, né, do ponto de vista do Estado, qual é a bandeira que o Estado levanta? Mais segurança jurídica para as transações, menos fraudes, menos sobreposições cadastrais, menos lavagem de dinheiro via imóveis, tudo muito legítimo, né? E não tem, né, como alguém defender algo diferente disso. Isto é a bandeira. Isto é, se a gente estivesse comprando um produto, isto seria, digamos assim, o papel de presente, a embalagem, né? A bela embalagem. Esta é a embalagem. Mas o fato é que o custo institucional, ele também é real. Então, o Estado passa a ter, em tempo quase real, um mapa patrimonial nacional. Isso é controle, tá? Isso é controle. E é controle antecipado. Ele não é um controle posterior aos negócios jurídicos. Ele passa a ter uma condição de controlar antes como está o patrimônio das pessoas, né? Ele é um mapa patrimonial nacional. Tá? Então, ele reduz o espaço, por exemplo, de um anonimato econômico legítimo, né, que não se confunde com um anonimato criminal. Né? Ninguém vai defender um anonimato criminal. É evidente que o anonimato criminal é crime. Sempre foi, sempre vai ser passível de investigação a lavagem de dinheiro. Agora, e como fica o direito do indivíduo de ter o seu anonimato econômico legítimo? Ou seja, por que as pessoas precisam saber qual é o meu patrimônio? Será que eu não vou ficar exposto, sujeito a mais golpes, né? Exposto para outras pessoas? Então, isto é um custo institucional muito grave, na minha opinião, tá? E a LGPD, então, como terceiro ponto de observação, né? Ela é a única amarra normativa que sobrou, basicamente, né? Então, os princípios da finalidade, com uso restrito aos propósitos específicos que são informados, né? O princípio da necessidade, que é a limitação ao mínimo necessário, tá? E o tratamento, né, a ser dado pela administração pública para a execução de políticas públicas, né, que vai ter daí uma utilização especial, tá? Então, assim, ó, a LGPD, digamos assim, fica sendo um último ponto de resistência, mas penso eu que fica fragilizado frente a esse poder da embalagem, né? A embalagem vende, segurança vende, proteção vende, né? Então é isso, né? Então uma provocação que a gente tem que se fazer necessariamente é o seguinte: quando a Receita Federal tem um CIB integrado à DIMOB, ao imposto de renda das pessoas físicas, aos cartórios, né? DIMOB, então, as imobiliárias também, e quer cruzar isso com dados bancários
de cartão de crédito. Será que ainda existe uma LGPD eficaz no Brasil? Será? Qual o ônus argumentativo do contribuinte que gostaria de limitar esse uso? Será que ele poderia limitar o uso das informações privadas dele? Quanto ele gasta, onde, o que ele tem? E onde fica o princípio da necessidade quando a base de dados existe pelo simples fato de poder existir? Então, qual é a necessidade, pelo simples fato dela poder existir, de estar legitimada por esse arcabouço de leis? Então, onde que está aqui o cumprimento do princípio da necessidade? Compreenderam? Muito genérico esse argumento, é para dar segurança. Muito genérico esse argumento, para evitar fraudes. É muito genérico para entrar dentro da vida das pessoas. Penso, é a minha opinião, né, colegas? Gostaria de saber de vocês, tá? Então é isso, pessoal. O problema ele não é o cadastro em si, ele é a assimetria de poder informacional sem uma garantia, né, de proporcionalidade. Tá? Isso aí excede a lógica de um tema tributário. Né? Ele é um tema de direito constitucional. Ele alcança a proteção dos dados. Tá? Então, assim, quem entender esse nível, né, de problemática vai estar acima, vai estar abordando essas questões já bem acima dos demais. Né? Vai ser um jogo que vai estar sendo jogado em outro nível, né? Um nível muito maior. Tá? Então, assim, quais são as frentes de ação que a gente teria, né, em termos de urgência? Tá? Necessariamente, pessoas que estejam preocupadas com isso, né, vai ter que fazer uma auditoria documental, né, ou seja, vai ter que levantar as divergências entre a sua matrícula, a inscrição municipal, a realidade física do imóvel, e onde houver divergência, identificar ela e já correr atrás, né, para tentar resolver isso. Tá? Onde houve, então, um desmembramento de fato, vai ter que fazer uma regularização, sob pena de sofrer aí uma tributação gigante. Tá? Segundo, frente de ação, né, uma regularização fundiária quando isso for cabível, uma REURB, né? Então, isso vai acabar sendo também super necessário, tá? E porque pode ter um custo de inação, né, muito grande, como vocês estão vendo. Uma reorganização patrimonial, em terceiro lugar, claro, né, talvez aqui algumas holdings, algumas doações, reservas de usufruto, planejamentos sucessórios, não como uma fuga, tá? Mas como uma necessidade mesmo, né? Uma necessidade de uma organização defensável, com lastro contábil, com lastro contratual. Então, é uma janela menor, né, de custo regulatório que fica ali em 2026 agora, e para que as pessoas se preparem para 2027. Né? Então, qualquer reorganização, quando o CIB tiver uma realidade de CIB pleno, vai ser uma regularização, né, com aparência de ser mais problemática, né? Porque daí já vem o problema na frente. Tá? E talvez aqui em quarto lugar, a possibilidade de uma revisão dos contratos de locação. Né? Então, se a tributação do aluguel ele vai vir com IBS, CBS para algumas pessoas, né, esse contrato ele vai ter que se antecipar. Né? Quem paga por isso, como é que se reajusta, como é que se repassa esse custo. Tá? Então, esses contratos aí hoje estão sendo firmados em 25 e 26, eles estão sendo assinados como se nada fosse mudar. Então, acho que isso deveria também subir o alerta das pessoas, né? Buscar essas informações com seus contadores para saber qual o impacto vai ter, para que o advogado possa avaliar isso e prever nos seus contratos. Tá? Então, assim, pessoal, para ter certeza assim, de que nós conversamos uma conversa só, o CIB ele não cria imposto novo, mas ele cria a viabilidade ele cria uma visibilidade nova. Então,
o CIB não cria imposto novo, ele cria uma visibilidade nova. E em direito tributário, visibilidade, né, é a metade do nosso problema. Tá? Então, ele é um grande elemento de preocupação, certo? E isso, não é? Valeu, pessoal, valeu demais. Espero que este conteúdo não tenha trazido angústias para vocês, mas sim esclarecimentos. Espero que vocês enxerguem oportunidades, ao invés de enxergar, né, somente os problemas. E espero também, né, que a gente consiga passar por tudo isso e, como a gente sempre passa, se adaptando às circunstâncias, né, para que a gente tenha aí um futuro melhor, né, que a gente aprenda com essas experiências e saiba daí também nos posicionar melhor sobre o que é interesse de governo e o que é interesse do indivíduo. Bacana? Janela de oportunidades, tá, gente? Janela de oportunidades. Muito estudo precisaremos fazer, mas também teremos bastante trabalho para ser feito. Vamos precisar ajudar as pessoas. Valeu demais! Uma ótima semana para todos. Até na semana que vem.